Vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje. Então, no dólar, nós tínhamos uma compra na região dos 5,272, 278 e 72. Então, o mercado aciona o gatilho e vem até o nosso alvo, que era na região dos 304 e 16, né? Depois ele passa do nosso alvo, vem no outro alvo que nós tínhamos no 314,09 até chegar no período pré-eleitoral, né, de 2022. Ele chegou nessa região e lembra o que eu falo para vocês. Chegou no alvo, passou do alvo, o mercado já esticou bastante. É recomendado proteger suas operações, né, e procurar por saídas. Por mais que a tendência continue, enfim, ele corrija para dar continuidade no movimento de alta. Ele já esticou bastante aqui, né? As primeiras horas do pregão, enfim, já tinha esticado bastante, chegando nessa região, né? Recomendado procurar por saídas. E o que o mercado fez? Ele começa a corrigir, né? Veio testar a região do alvo da compra, né, e depois começou a trabalhar abaixo dele, né, até chegar no teste da compra, né? E aí aqui ele perdeu a compra, então não faz sentido nenhum você manter a operação na ponta compradora, né? Aqui até deu uma possível compra, né? Mas chegou nessa região, ele foi enfraquecendo, né? Então ele chegou aqui, ele foi enfraquecendo e começou a trabalhar abaixo do gatilho de compra. Então, compra aqui só se o preço ficasse acima dos 278,72, conforme aconteceu no início do pregão, no acionamento do nosso gatilho, né? E ele não fez isso no período da tarde, né? Então ele foi enfraquecendo e operando abaixo dessa região, né? Ele volta para dentro do range, que é a região do gatilho de compra e o gatilho de venda. Faz até uma zona de preço aqui, né? Começa a acumular preço nessa região, enfim, é o range. Aqui não tem nenhuma volatilidade. E sem a volatilidade é a zona morta do trader, né? O trader acaba querendo operar nessas regiões onde não tem nenhuma tendência, o mercado está sem tendência definida, enfim, está acumulando preço para depois ele definir para onde vai, e foi o que aconteceu, né? E ele ficou nessa região entre o gatilho de compra, gatilho de venda, que é o que eu chamo de range, né? Tinha até destacado aqui, ó. Antes do início do nosso pregão, nosso estudo, nós destacamos essa região que não tem volatilidade, enfim, dentro da caixinha, né, nós não operamos, enfim. E ele veio ficar testando a média de 50 nessa região, média de 9, enfim, acumulando preço para depois definir para onde ia. Foi quando ele acionou a venda no período da tarde, às 4 horas da tarde. Ele aciona a venda, enfim, e vem até o nosso alvo na região dos 5.218 e 58. Então, venda acionada na região dos 246 e 49 e veio buscar os 219, né, chegando no nosso alvo da operação. Então ele abriu uma operação na compra, ele abriu uma operação na venda, o dólar bem volátil e no final do dia ele fechando com queda, né, uma queda aí de 0,45 e gatilho de compra acionado, gatilho de venda acionado. Já o índice, vamos dar uma olhada no índice. O índice teve gap, né, e já chegou no alvo da venda. Então ele chegou no alvo da venda, nós tínhamos uma venda no 180,348, preço abaixo disso é venda e foi o que aconteceu. O stop seria o preço ficar acima dessa região, o que não aconteceu, né? Então ele aciona a venda, enfim, já veio para o nosso alvo, que era a região dos 179,285 e veio abaixo dele, né? Vindo buscar o mínimo projetado para o dia, né? Então ele chegou no nosso mínimo projetado para o dia e lembra o que eu falei, a mesma coisa que eu falei no dólar, eu vou falar aqui no índice. Chegou no alvo da venda, passou do alvo, é recomendado procurar por saídas, né? Por mais que o mercado tenha um repique, enfim, para dar continuidade no movimento, chegando nessa região ele já está esticado e é recomendado você procurar por saídas da operação. Então foi o que aconteceu no índice. Ele esticou, chegando no nosso alvo, depois começou a trabalhar abaixo dele, enfim, pegou no mínimo projetado do dia. Aqui já estava esticado, né?
Então ele já é recomendado você proteger seus ganhos e enfim, e esperar uma nova oportunidade, né? Então ele veio testar essa venda, enfim, e depois estopa ela nesse alvo, né? Veio testar o alvo na verdade, estopa ele, enfim, volta para próximo da média de 9, começa a trabalhar acima dela para vir testar a região da venda, né? Então ele fez o teste da venda aqui, até estopou essa venda, depois acionou, depois estopou, depois acionou, estopou, então ele ficou trabalhando próximo dessa região, para depois ele entrar para dentro do range. Então ele entrou para dentro do range aqui, ó. Só que ele subiu em linha reta, né? Quase que em linha reta. O volume aumentou. Enfim, a mesma coisa que aconteceu com o dólar, né? Depois das 4 da tarde, o movimento foi contrário. Enfim, então o gatilho de compra foi acionado. Ele fica acima da média de 9, fica acima da média de 50, né? E veio acionar o gatilho. Acionou o gatilho, chegou no alvo, passou do alvo. Região de topo, é recomendado procurar por saídas da operação, né? E acaba, né? Quem opera volatilidade, os pontos de gatilho, de alvo da operação e saída também, acaba conduzindo o trade de uma maneira até que fácil, né? Parece fácil, mas ele é técnico, o mercado é extremamente técnico. Então chegou no alvo, passou do alvo, mesma coisa daqui, ó, já estava esticado. Aqui também já estava esticado, né? Recomendado proteger seus ganhos e procurar por saídas da operação. Então esse foi o Winfoot no dia de hoje. Ele deu duas operações, né? Uma operação de venda e depois no período da tarde uma operação de compra. O dólar a mesma coisa, numa operação contrária, né? Então hoje foi um hedge perfeito, né? O dólar quando começou a subir no início do dia, forte, aciona o gatilho de compra, chega no alvo, passa do alvo. O índice aciona o gatilho de venda, chega no alvo e passa do alvo também. Ambos recomendados procurar por saídas da operação. Ele chega na mínima do dia, o dólar também faz topo acima do alvo. Enfim, o mercado corrige e depois volta para dentro da casinha, né? Perde a volatilidade, acumula preço, enfim, para depois definir novamente o que ele vai fazer acionando nossos gatilhos, que são nossos pontos de volatilidade. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Trade com Dados, nosso estudo Quant. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, acesse a playlist do nosso canal, nosso curso gratuito, com mais de 250 operações no mercado financeiro e também maiores informações sobre esse projeto no grupo do Telegram. O link também está na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.